É isso aí, pessoal. Começamos agora o primeiro episódio da saga de Davi, falando a respeito do maior rei da história de Israel e também aquele que daria a linhagem ao próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o próprio Senhor Jesus, o nosso Deus e Salvador. E para a gente falar da história de Davi, a gente tem que começar falando da história do primeiro homem que foi escolhido ali por Saul, escolhido pelo próprio Deus para reinar, mas este sendo rejeitado diante do Senhor, que foi a história de Saul. E o livro de 1 Samuel 15, a partir do versículo 22, conta a história de Saul, este sendo rejeitado pelo próprio Deus. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois, transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Você é o nosso profeta, mas eu sou o seu rei. O que o Senhor dá, Ele pode tirar. Essas palavras são de Deus ou suas? Seus descendentes poderiam ter reinado por mais de 1000 anos. Mas hoje, Deus o abandonou. Nas palavras divinas. Deus arrancou o seu poder de você. Ele quer um homem que siga seu coração. Pessoal, a gente consegue entender que o próprio Samuel ele tinha uma direção que foi dada por Deus por intermédio do profeta Samuel, que era chegar naquele lugar, naquela vitória contra os amalequitas e destruir tudo, não permitir que nada reinasse, nada ainda assim permanecesse de pé. Mas Saul, ele escolheu ouvir o homem, não escolheu seguir a direção de Deus. Razão essa que ele foi rejeitado pelo Senhor. Razão essa que o olhar do próprio Deus agora já não estaria mais sobre aquele reino, já não estaria mais sobre Saul. Agora o próprio Deus iria olhar sobre um lugar muito humilde. Ele começava a olhar sobre um pasto de ovelhas, ele começava a olhar sobre um menino, sobre um garoto, que começaria, segundo o teu coração, segundo a tua vontade, agradar a Deus. E a gente consegue entender, pessoal, que o próprio Deus, ele tinha uma direção para Saul, porém Saul, ele decidiu fazer a vontade dele e não a vontade de Deus, que foi dita por intermédio do profeta Samuel. E Samuel falou para ele assim: porventura tem Deus prazer em sacrifícios do que se obedeça à sua vontade, obedeça à sua palavra? E ali começava a rejeição de Saul e Deus começava a escolher uma outra pessoa, uma pessoa cujo coração fosse igual ao seu. Deus começava a olhar para um outro ambiente, não para aquele palácio, não para aquele rei, mas começava a olhar para um simples pasto de ovelhas, começava a entender que ali surgiria um novo rei, alguém que poderia governar, poderia se sacrificar e principalmente poderia obedecer e seguir a vontade de Deus. Começava a trajetória do pequeno Davi. E a Bíblia fala ali no capítulo 16 de 1 Samuel: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E continuando no versículo 4, a Bíblia diz: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos
da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Pessoal, então você já percebe, o próprio Deus já tinha rejeitado Saul e agora ele rejeitava as opções que Jessé ofereceu a Samuel, dos seus filhos. Jessé colocou ali diante de Samuel os mais fortes, os melhores, segundo a visão humana. Mas o próprio Deus disse para Saul: Deus não vê como vê o homem. E a Bíblia continua ali no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a tua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E começa com mais um homem sendo rejeitado por Deus, agora Eliabe, que era irmão de Davi. E ali Jessé também faria passar os outros filhos que ele tinha, desde Abinadab e os demais, Samá. Mas a gente consegue perceber que Deus, ele disse a respeito para Samuel, ele falou: não atenta para a sua aparência, não atenta para o que você está vendo, porque Deus não vê como vê o homem. Quer dizer, Deus, ele estava olhando em relação àqueles homens o interior, porque até o interior dele que definiria como eles iriam governar. E chegava um momento que o próprio Davi, agora aquele menino, talvez não reconhecido, desprezado, ele seria introduzido à presença do profeta Samuel. É o que está escrito a partir do versículo 8. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eu unjo Davi de Belém para ser o próximo rei de Israel. Davi foi ungido a rei. Davi recebeu uma promessa. Ele tinha em suas mãos agora algo que ele não tinha antes. O Espírito Santo o envolvia. E olha como é interessante, a gente percebe que à medida que Saul desobedeceu, que ele não cumpriu a vontade de Deus, o Espírito do Senhor se afastou dele. E naquele momento ele foi envolvido por um espírito maligno. E de outro modo, de outra maneira, na contramão, Davi sendo ungido ali a rei, não recebendo a coroa real, mas sendo ungido, o Espírito Santo agora o envolvia. O Espírito Santo agora poderia o conduzir em vitória e em conquista. E é o que o nosso Deus faz. É quando Ele pega aquele que talvez é desprezado, é desmerecido, aquele que não tem dado o seu valor ao mundo, e Ele começa a exaltar pela presença do próprio Espírito Santo. E a Bíblia continua e diz mais a respeito dessa história. Tendo-se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhes disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor.
Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou um mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Diga-me, qual é o problema? Não há problema. Foi uma grande vitória. Preciso descansar, só isso. Dormir. Dormir. Senhor! O Senhor escuta o seu servo! E agora começa o primeiro problema que Davi ele precisaria solucionar. Saul ele estava atormentado com um espírito maligno, e ali alguém da corte do rei, ele disse: eu conheço Davi, conheço o belamita, que ele é sisudo em palavras, o Senhor é com ele, ele sabe tocar, ele é homem de guerra. E você consegue perceber a característica que Davi tinha. Não importa como as pessoas o viam, o importante é o que ele era, e o que ele era definiu a escolha do próprio Deus. Porque se a gente parar para analisar, se Samuel ele tomasse aquela decisão, aquela escolha de ungir um rei, basicamente pela sua visão, ele não teria escolhido Davi, ele teria escolhido ali Eliabe, Abinadab, Samar, qualquer um dos outros filhos. Mas Deus fez questão que ele escolhesse Davi. Deus falou para ele: eu quero Davi, porque era esse sentimento que tinha dentro de Davi, desde aquele pasto de ovelhas, desde ele se colocar ali entre aquela ovelha e aquele predador, desde ele salvar a vida daquela ovelha e dar a sua vida, porque o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Era o mesmo sentimento, era a mesma característica. Essa era a forma como ele iria conduzir a nação de Israel, como ele se tornaria o maior rei da história de Israel. E a Bíblia continua, diz mais ali no versículo 22. E dando continuidade no versículo 22, a Bíblia diz: Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante a mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. E começava o surgimento do novo rei de Israel, mesmo que Saul não soubesse. À medida que ele dedilhava ali a harpa, e aquele espírito mau, ele se distanciava, ele se ausentava ali de Saul, era o próprio Deus já usando Davi. Era ele começando a ser bem sucedido no que ele fazia. A gente consegue perceber que aquela escolha de Deus foi baseado no interior, foi baseado no coração. E essa escolha iria resultar lá na frente, a gente vai falar isso no próximo episódio, desde a queda de Golias, desde a forma como Saul tentou matar o próprio Davi, aquele herói em que aquelas mulheres diziam: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E na semana que vem você vai acompanhar essa transição. Começa a história não somente daquele menino pastor de ovelhas, mas daquele que se tornaria um herói em Israel.